Estou gravando esse vídeo com o objetivo de ajudar os estudantes do ensino fundamental a entender o básico da língua inglesa. E nós vamos falar agora um pouco sobre o Simple Present e o Simple Past. Na primeira frase nós temos a expressão I live in São Paulo. Eu moro em São Paulo. No passado, no Simple Past, vai ficar I lived in São Paulo last year. I lived in São Paulo last year. Observe que a frase eu morei em São Paulo ano passado. Essa frase termina com last year, porque na língua inglesa o passado ele não pode dizer eu morei em São Paulo apenas. Tem que dizer quando ocorreu a ação. Então nós usamos aqui last year, ano passado. Pode ser yesterday, ontem, pode ser outras frases que veremos na sequência. Então, voltando aqui na primeira, nós vimos que a palavra do verbo live no presente passado ficou lived. Acrescentou ed. Então, no verbo simple past, a palavra do presente no passado recebe ed. Existem algumas regras na língua inglesa para os verbos quando muda do presente para o passado. Por exemplo, nós temos aqui verbos terminados em E, acrescenta-se apenas o D, já que o E já existe e ficaria duplicado. Exemplo, live fica lived, agree fica agreed, change, changed. Verbos terminados em Y. Para esses casos, existem duas situações. Deve-se verificar qual a letra que vem antes do Y. Por exemplo, se for uma vogal, apenas acrescenta ed. Temos aqui a palavra play, que fica played. Enjoy, fica enjoyed. Se for uma consoante, retira-se o Y e acrescenta-se ied. Exemplo, try fica tried, start fica started. Se terminarem com CVC, que é consoante, vogal e depois consoante, nessa ordem a última letra será dobrada antes do ED. Exemplo, stop, que tem uma consoante T, a vogal e a consoante, sendo assim a última letra dobra ficando stopped, stopped. Outros exemplos estão aqui abaixo, mostrando a duplicação da letra. Então, como vemos, a palavra ed é acrescentada. Se já tem um E, aí apenas acrescenta o D. Em outras palavras, coloca ed quando não tem o E. Nós vemos aqui embaixo a forma interrogativa. Nós temos aqui, para interrogar, o verbo auxiliar do. Esse verbo ele é usado para interrogação. Do you live in São Paulo? Você mora em São Paulo? Pergunta no passado. Did you live in São Paulo last year? Did you live in São Paulo last year? Você morou em São Paulo no último ano? Ou ano passado? Então, nós observamos que, nesse caso aqui, o presente coloca do. No passado, o do é substituído pela palavra did. Passado do, no presente do, no passado did. E acrescenta quando ocorreu a ação. Na palavra aqui embaixo, na negativa,
o simple present fica we don't live in São Paulo. We don't live in São Paulo. Nós não moramos em São Paulo. Então, observe que a palavra aqui é don't, que é o do not. E aqui está abreviado, na forma contracta. No passado, observe que a palavra don't foi trocado ou substituído pelo didn't, é o did not. Então fica we didn't live in São Paulo. We didn't live in São Paulo last year. Nesse caso, last year. Então, nós vemos que fica we didn't live in São Paulo last year. Então, nós não moramos em São Paulo o ano passado. Então, como percebem, não é tão difícil aprender a regra inglesa do simple present para o simple past, do presente para o passado. Lembrando mais uma vez, nos verbos como, que é o chamado verbo regular, trocamos apenas por ed. E o verbo to be? O verbo to be, do simple present do verbo to be, nós temos aqui o exemplo do I am. Nós temos o exemplo aqui, I am your friend. No passado, o simple past troca por yours. Nós temos I was his friend in the past. I was his friend in the past. Então, observa que se troca aqui, nós temos o verbo am, troca por was. Eu sou seu amigo. Eu era seu amigo no passado. Na segunda frase abaixo, nós temos you are a good student. You are a good student. You are a good student. Então, nós observamos que o verbo aqui no presente, o verbo are, que ele pode ser tanto singular como plural, no passado ele muda para you were. You were a good student last week. You were a good student last week. Então, você era um bom estudante semana passada. Novamente, enfatizando aqui, nós observamos que temos um terceiro exemplo. He is tired. He is tired. Ele está cansado. No passado vai ficar he was tired last night. He was tired last night. Tired. He was tired last night. Então, observamos que o verbo is é substituído pelo passado was. Ele estava cansado ontem à noite. Então, observa-se que é bem fácil também a transição do presente e do verbo to be para o passado, onde temos am, troca por was, onde temos o verbo are, troca por were, onde temos o verbo is, troca por was. Como sabemos que o verbo to be só tem essas três formas, no passado ele se transforma apenas em duas formas. Então, vamos ver mais exemplos nos vídeos à frente de como nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Então, obrigado por ter assistido. Assista os próximos vídeos para compreender mais a língua inglesa.